No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. No nosso reino, no nosso mundo, nós temos muitos sonhos, esperanças, expectativas de um dia alcançar, se casar, ter o filho, ter a casa, ter sucesso financeiro, ter diplomas, ter muitas oportunidades na vida, constituir uma família. Tem muitas esperanças, no qual muitas das vezes essas esperanças as pessoas trabalham e olham para essa esperança, para essa expectativa e esquecem que existe um reino de Deus, que não tem nada a ver com o nosso reino. A Bíblia fala que José de Arimateia, que era um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, veio até a Pilatos de forma ousada e pediu o corpo de Jesus quando ele morreu na cruz. José era um discípulo de Jesus. Esse discípulo tinha essa esperança, ele estava com essa expectativa do reino de Deus, ou seja, ele cria no Senhor Jesus, ele o respeitava. E quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele foi, a Bíblia fala bem direto, e ousadamente foi a Pilatos. Ele tinha muito medo antes de se apresentar a Pilatos. Ele era discípulo de Jesus e pediu o corpo de Jesus, declaradamente. E Pilatos o concedeu. Então José foi, comprou um lençol fino, tirando-o da cruz, envolveu no lenço e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. A Bíblia entra em detalhes desse homem, José de Arimateia, como ele foi usado para chegar-se a Pilatos e também tomar a iniciativa de preparar o corpo, colocar um lençol fino e envolver e depositar nesse sepulcro, que era um sepulcro que nunca havia usado. O Senhor Jesus foi posto ali por alguém que esperava o reino de Deus, um homem honrado, um discípulo de Jesus. Esse homem, ele esperava o reino de Deus. Uma coisa muito interessante é que nesse mundo as pessoas elas têm muitas expectativas do que elas podem possuir, alcançar, ser servida. Elas não observam o reino de Deus, elas não observam a Deus. Elas olham para as suas necessidades e não atentam para quem Deus é. Elas olham para o seu próprio reino. Ora, esse discípulo de Jesus chamado José de Arimateia, ele era um homem honrado, esperava o reino de Deus. Ou seja, a sua mente, para dizer que esperava o reino de Deus, é que a sua mente pensava em Deus, em agradar a Deus, em conhecer a vontade dele. Quando se fala esperar o reino de Deus, é desejar que Deus seja o seu Senhor e não ter os seus próprios sonhos, mas Deus ter os seus sonhos realizados.
é completamente diferente, não é? Pois é. Será que você espera pelo reino de Deus ou pelo seu reino? Bem, vamos a uma música e já voltamos. Eu estava numa reunião que foi falado sobre Abba Pai, que Jesus chamou o seu pai, Abba Pai, em um momento de dor. Antes dele ser crucificado, ele foi ao jardim de Getsemane e ali ele se angustiou muito, porque ele iria se separar do Pai. Para ser o sacrifício vivo, ele iria levar sobre ele todos os pecados e morrer, ou seja, se ele estaria com todo o pecado da humanidade, não teria como o Pai ficar com ele. Ele iria ter que enfrentar isso sozinho, porque o pecado não tem ligação com Deus. Jesus iria ser como o animal, o Cordeiro de Deus, para arrancar o pecado de toda aquela pessoa que o confesse como Senhor e Salvador. Mas para o Senhor Jesus, a maior dor foi se separar do Pai. E quantas vezes você e eu tivemos chorando pelo nosso reino, pela nossa vontade, independentemente se isso se separia você de Deus ou não. Você estava com os seus olhos voltados à sua vontade e não com a dor de que desagradaria a Deus, talvez. Sabe, quando o Senhor Jesus revela essa dor de se separar do Pai, revela que é um com Ele. Quando você tem o seu próprio pensamento e você tem o seu próprio reino e você pensa diferente de Deus e você não se importa com a vontade dele, então está falando que você não é um com Ele. Você se separou dele. Você espera pelo seu reino e não pelo reino de Deus. Quando a gente espera pelo reino de Deus, a gente espera servi-lo, agradá-lo, ser filho dele, chamá-lo de Pai. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele quer que a gente chame Ele de Pai. É esse relacionamento que Ele quer. Ele não quer que você trate Ele como um Deus que manda ordens apenas e é distante. Não, Ele quer se relacionar com você. Assim como o Senhor Jesus se relacionava com o Pai. Ele quer que você o ame, que você se importa com Ele,
que você sinta a dor de ter os seus próprios desejos, vontades contrárias a Ele. Ele quer que você faça isso de forma natural e não por uma imposição ou por uma religião, por uma igreja, não. Mas porque você o ama, você o considera, Ele é o seu Pai. Você é próxima, você tem intimidade com Ele. Quando você faz isso, você passa a desejar pelo reino dEle, a desejar, a pensar como Ele, a agir como Ele, a observar mais você. Será que você tem esperado por Ele? Será que os seus pensamentos estão voltados a Ele? A esse relacionamento? É uma pergunta que você deveria observar quem você tem sido para Deus.